Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Vamos então acompanhar comigo a leitura dessa questão. Os notebooks ultra finos, Ultrabooks, utilizam drives do tipo SSD, Solid State Drive, ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos, menores, mais resistentes e de acesso mais rápido. Assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam. Letra A. Vamos analisar as 5 alternativas dessa questão. Essa é somente a letra A. Acompanha comigo. Chips BIOS para armazenar as informações. Estes chips são baratos e compactos, porém o acesso a eles é mais lento do que o acesso às memórias. Aqui é um ponto importante. Quando nós falamos de um SSD, que é um dispositivo de estado sólido que serve para armazenar dados, a ideia dele realmente é bem parecida com o próprio pendrive, porque tanto o SSD quanto o pendrive armazenam dados numa memória chamada memória flash, e não em chips BIOS. BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída e serve para armazenar as informações básicas para a inicialização de um sistema, ou o programa básico para funcionamento de um sistema, mas não serve para dispositivo de armazenamento do que é colocado no SSD. Então, o SSD e o pendrive, tanto o SSD quanto o pendrive, são dispositivos de armazenamento de dados que armazenam dados em memória flash, não armazenam seus dados em chips BIOS, como tentou a letra A. BIOS é o Sistema Básico de Entrada e Saída, é um software que serve justamente para dar inicialização ao sistema. Errado, alternativa A. Vamos ver a alternativa B. Ele diz: SSD, então, assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Aí está certo, porque tanto o pendrive quanto o SSD armazenam seus dados em uma memória chamada memória flash, que é a memória utilizada para armazenar dados do SSD, armazenar dados de um pendrive, armazenar dados de cartões de memória, por exemplo, de câmeras digitais. Então, tanto o pendrive quanto o SSD se utilizam de uma memória chamada memória flash, como descreve aqui a letra B. E outro detalhe importante, ele diz, esse tipo de memória, isto é, a memória flash, não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. É verdade, então, aqui eu tenho um pendrive, observa comigo, esse pendrive não tem neste momento fornecimento de energia elétrica, porque ele está desconectado do computador. Mesmo assim, os dados que estão aqui no pendrive não são perdidos. Isso indica, então, que está certo a letra B, no momento que ele diz esse tipo de memória, isto é, a memória flash, que está aqui no pendrive, não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. É verdade, sem alimentação elétrica, os dados que estão armazenados no SSD e no pendrive permanecerão armazenados. Beleza, então letra B está correto, porque tanto o pendrive quanto o SSD armazenam seus dados em memória flash, e a memória flash não é volátil, isto é, não perde os seus dados na ausência de energia elétrica. Correto a letra B de Brasil para essa questão. Mas vamos olhar as outras alternativas dessa questão. Vamos olhar agora a letra C, porque a B já é a correta. Vamos ver por que a C está errada. Diz assim, memória flash para armazenar dados. Até esse ponto está certo. O pendrive e o SSD utilizam de fato memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Errado, não perde seu conteúdo. A letra C disse que perde o conteúdo e a resposta é que não perde o seu conteúdo na ausência de energia elétrica. Errado, a letra C. A letra D disse, assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam registradores para armazenar informações. Os registradores são tipos de memória de acesso muito rápido, porém muito caro. Olha só. O SSD e o pendrive não gravam seus dados nos registradores. Os registradores ou registros são porções de memória internas do processador, da CPU, da unidade central de processamento. E de fato, os registradores, eles são tipo de memória muito rápida, com custo muito alto. Então a parte final sobre registrador está certo.
Ele diz: registradores são tipos de memória de acesso muito rápido, porém muito caro. É verdade isso que ele disse sobre os registradores, mas o SSD e o pendrive não gravam seus dados nos registradores, gravam seus dados em memória flash. Por isso está errado a letra D. A única coisa certa da letra D é que os registradores, sim, são rápidos e caros. Isso está certo na letra D. Mas dizer que o SSD e o pendrive gravam na memória dos registradores, isso está errado. Os registradores são pequenas porções de memória internas da CPU, do processador, que é a unidade central de processamento. Errado, então, a descrição aqui da nossa letra D. E a letra E, que é a última alternativa, disse memória cache para armazenar dados. Isto é, ele disse assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam memória cache para armazenar dados. Esse tipo de memória é acessada 2 vezes mais rápido do que a memória RAM convencional. Errado. Tanto o pendrive quanto o SSD armazenam em memória flash, não armazenam na memória cache. A memória cache também, assim como os registradores, costumam vir dentro do processador e servem como um tipo de memória que permite com que os dados acessados sejam acessados de forma mais rápida para o processamento, quer dizer, atende às demandas de velocidade do processador, e a memória cache costuma armazenar os dados que são solicitados com maior frequência durante o processamento. Então, SSD e pendrive gravam em memória flash, não grava em memória cache, como descreveu a letra E de Equador. Então vamos voltar aqui para a alternativa correta, só para finalizar. De fato, para essa questão, a letra B de Brasil é o gabarito, sem dúvida nenhuma. Ok, pessoal? Era isso. Se gostou da nossa questão, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!